Fala pessoal, os olhos são o espelho da alma. Todo mundo conhece essa expressão. Sabemos que os olhos podem nos dizer muito sobre uma pessoa, mas os olhares podem nos ensinar muito mais. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo. Se você não é inscrito, se inscreva, segue a gente, comente, deixe a sua pergunta, interaja, para que juntos possamos crescer. Bom, sabemos que através dos olhos conseguimos ver verdades, mentiras, excitações, medo, angústias, depressões. Conseguimos notar tudo isso apenas olhando nos olhos de uma pessoa. Se soubermos o que procurar, acharemos as respostas no momento em que analisamos um rosto, a sua expressão e principalmente os olhos. Mas os olhares, eles instantaneamente mostram as intenções das pessoas em tempo real e isso não dá para disfarçar. Fernando, eu consigo manipular a minha expressão para tentar transmitir algo? Consegue, com treinamento e sabendo colocar as expressões no momento certo, você vai conseguir acionar esse gatilho na outra pessoa. Mas na maioria das vezes ele é autônomo, né? Na maioria das vezes ele vai fazer, vai ter esse comportamento de forma autônoma. E através disso, hoje nós vamos falar algumas características de olhares que podem nos ajudar a entender o que o nosso interlocutor está tentando nos transmitir. Quer seja no trabalho, quer seja na rua, quer seja numa situação ruim ou boa, numa situação de paquera, em todos os âmbitos você vai conseguir fazer essa análise, se tiver paciência e também ser um bom observador, né? Bom, vamos lá. O primeiro olhar que eu queria deixar bem claro, que foi uma situação que aconteceu e foi isso que me deu o gancho. É aquele olhar de desprezo, desdém e de alguém que não dá a mínima para você. Que é aquele olhar o seguinte, você começou a conversar com a pessoa e a pessoa faz assim. E te olha. Olhou para cima e te olha. Só que não esqueça, pessoal, toda vez que você for analisar, analise o contexto. O olho é o gatilho que você está buscando, mas analise o contexto, caras e bocas e tudo mais. Então vamos lá. A pessoa, você está conversando com a pessoa. A pessoa deu aquela olhadinha para cima e olhou de volta para você. É que ela já está ficando meio que fadada do que você está falando, ela não está engolindo o que você está falando e está tentando só esperar você terminar para achar um meio de sair fora. Então, esse olhar que gira, a gente chama de, sabe quando a pessoa usa aquela expressão, fulano tá no mundo da lua, tá com a cabeça na lua? É no modo de dizer, quando você faz esse movimento com os olhos, também você tenta tirar a sua atenção daqui e pensar em outra coisa, para não se concentrar no que está sendo falado. A segunda é o olhar já de repreensão e um pouquinho de raiva, que é quando você está falando e a pessoa dá uma desviada no olho antes de olhar para você fixamente. Ele olha para você. Ele dá aquela olhadinha de canto e olha para você. Isso já é um olhar de reprovação, é um olhar de bronca, de raiva. Se você estiver conversando com alguém e você perceber que alguém olha para você de novo, é porque o cérebro ele desvia a atenção daquilo que ele não gosta para não manifestar a raiva. Então esse é um gatilho importante de você entender como que funciona. Quando você estiver conversando com alguém e a pessoa fizer assim para cima, né? Você está conversando, a pessoa, sei. Ali ela já está dizendo para que não acredita que o que você está falando não traz nenhuma credibilidade para ela. Talvez ela precise mais de fatos. Quando a pessoa está conversando com você e ela olha para baixo, geralmente, número 1, está escondendo o que realmente pensa. Com certeza, ela pode estar até no momento de ter que te falar alguma coisa, pensando se vai mentir para você ou não, porque é o momento em que você cria um diálogo na sua cabeça de que, e aí, dá para ir, dá para não ir? Então, o baixar o olhar, tá? Não é diferente daquele ato sinestésico que a gente conversou sobre a movimentação dos olhos e da cabeça. Então, se a pessoa deu aquela olhadinha para baixo, geralmente ela está pensando bem se ela deve prosseguir com o pensamento dela ou se ela deve guardar o pensamento que ela está tentando transparecer. O que nós estamos falando é numa conversa, num diálogo. Tá? Fernando, tem olhares de interesse? Tem. O olhar de interesse,
geralmente é o chamado olhar 45, né? Que até depois o pessoal daquela banda colocou lá o olhar 43 lá, do Paulo Ricardo, do olhar, por causa do seguinte: quando você tá olhando para a pessoa, né? E você olha com aquele olharzinho mais fixo, mas sabe aquele olharzinho mais doce? Esse geralmente mexe com as emoções mais afetivas, mais de interesse físico mesmo. Então, quando você estiver interagindo e você perceber que alguém te olhou meio nesse ângulo, né, aqui à frente, este é o ângulo de 45. Então, quando a pessoa te der aquele olhar, só que lembra nos vídeos passados, quando eu comentei que o amor e o ódio, eles pertencem ao mesmo campo no seu cérebro? Então esse olhar 43 pode ser um olhar de repulsa, de raiva, de ameaça também. Então, lembra, você tem que analisar todo o contexto para que você não saia fora do que está sendo pretendido ali, né? É claro que no momento você vai saber do que se trata, então se atentar a essa parte. Tem o olhar da paixão, que é aquele olhar que todo mundo gosta de ser olhado, sabe? Onde seus olhos ficam mais amendoados, né? Ficam maiores, porque ele busca algo de interesse. Então, esse olhar, ele é assim. O olhar da desconfiança, que é aquele olhar mais onde a pessoa puxa a cabeça para trás, você está falando uma coisa, ela... Esse olhar em que ele já vem de cima para baixo, né? Ele não aclive ali, ele já é um olhar de desconfiança, um olhar de não confia muito no que está sendo dito. Talvez não vai depositar se você estiver fazendo uma negociação, conversando com a pessoa, e você vê a pessoa fazer isso, com certeza esse é um olhar de desconfiança, né? O olhar de cansaço de presença, quando a pessoa já está cansada da sua presença ali, ela faz isso, a movimentação dos olhos mais devagar, mais lenta. Por quê? Porque os olhos, ele vai refletir que o seu cérebro está cansado daquela companhia, cansado daquela... É por isso que você vê muito quando alguém tá com uma pessoa meio chata, ela olha para outra, né, não tentando mostrar, e faz assim com os olhos, né? Que é uma maneira de transparecer que está cansada, fadada da pessoa que está ali. Todos esses detalhes você tem que contextualizar. Você tem que ver o que está acontecendo para ver se faz sentido esse olhar que a pessoa está fazendo. A sobrancelha, geralmente, ela vai responder um 15avo de segundo se é verdade ou não. A sobrancelha, ela é totalmente autônoma. Ela vai agir por conta própria o tempo inteiro. Então, quando uma pessoa estiver fazendo isso e o olhar for verdadeiro, a sobrancelha, sabe? Quando a pessoa está conversando, e esse sinal pode dizer o sim ou não de muita coisa, sabe? Às vezes você pergunta uma coisa para uma pessoa e a pessoa não responde, ela fica parada. Mas na hora que você faz a pergunta, esse toquinho na sobrancelha é o sinal que o cérebro está te dando de que a resposta é sim ou não. Claro que você contextualizando, você vai saber do que se trata. Bom, o vídeo já está ficando grande e eu queria deixar aqui algumas dicas sobre olhos e olhares, né? Que são situações e ocasiões diferentes que você vai analisar. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado no entendimento, acrescentado algo mais. E mais uma vez eu reforço, acompanhe a gente, segue a gente, se inscreve aí, deixa o seu comentário, curte. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo. Saúde e sucesso a todos e até mais.